meditando a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Glória a vós, Senhor. Vejamos. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelista Mateus, ele fala que Jesus subiu ao monte. O monte na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, ele sempre lembra o quê? Ele sempre nos lembra que o Monte Sinai, lembra do Monte Sinai ou o Monte Horebe, né? Onde Deus deu os 10 mandamentos. Então, o que Mateus faz aqui? Ele apresenta Jesus como se Jesus fosse uma espécie de novo Moisés. Então, Jesus seria aquele que estaria dando a nova lei. Assim como Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, Jesus agora dá uma nova lei. O Evangelho de Mateus nos mostra que a nova lei trazida por Jesus pede que todos possam ser acolhidos na comunidade como irmãos. As bem-aventuranças abrem o caminho para essa nova lei. E nela nós encontramos 8 categorias de pessoas que também nós podemos chamar de portas de entrada que nos levam ao reino de Deus. Porque o próprio Jesus diz: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. As bem-aventuranças apresentadas por Jesus são uma síntese de orientações que nós devemos seguir para alcançar o reino de Deus. Contudo, meus irmãos, podemos perceber que o caminho da justiça, o caminho da santidade, está na prática, no gesto concreto, e não na observância da lei propriamente dita. Jesus começa essas orientações assim: bem-aventurados ou felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, se queremos a felicidade, devemos deixar-nos guiar pelo Espírito de Deus, esvaziar-nos da cobiça, daquilo que é excesso na nossa vida. Hoje em dia, meus irmãos, embora nós tenhamos uma vida mais fácil diante dos avanços da tecnologia, as pessoas estão vazias, apesar de terem tudo o que quer. A felicidade não está nas coisas materiais. Podemos ser felizes momentaneamente, mas, meus irmãos, logo nós queremos mais. Somos insatisfeitos. Poder, dinheiro, prazer, fama, nada disso tem capacidade de nos preencher. Quanto mais nós alcançamos, mais nos tornamos desejosos e escravos desse sentimento de ter sempre mais, a ponto de termos um vazio. É o que mais se encontra na nossa humanidade. Nós trocamos de carro, trocamos outros bens e muitas vezes não estamos felizes. Meus irmãos, o que nos preenche é quando nós nos colocamos aos cuidados de Deus, é quando nós reconhecemos a graça de Deus e ao mesmo tempo nos esvaziamos e doamos nosso tempo em favor dos outros. Olha o que Jesus diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Para os que se afligem por buscar a justiça,
aqueles que lutam por justiça. Meus irmãos, que é o contrário do conformismo, né? Jesus nos consola, a força de Deus que nos anima a continuar na missão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqueles que alcançam em Deus a serenidade, em outras palavras, meus irmãos, a paciência, a tolerância. Aquele que não revida as maldades, não revida as calúnias. Ser manso, meus irmãos, não é ser omisso, mas é ter a graça de Deus de perdoar e deixar-se perdoar. Deus se mostra na certeza de que a terra será dos mansos, dos que não são dominados pelos desejos de poder, de riqueza ou de violência. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não podemos ser vingativos. Temos de ser misericordiosos, assim como Deus é misericordioso conosco. A felicidade nos leva a ser misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque terão a misericórdia de Deus. Porque antes, meus irmãos, de eu ser misericordioso com alguém, eu é que preciso da misericórdia de Deus. Sou eu que preciso. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aqueles, meus irmãos, que não têm maldade no coração, que só sabem fazer o bem para os outros. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem vós por causa de mim. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, a felicidade, a verdadeira felicidade está aqui, nessa proposta de Jesus, para encontrarmos a verdadeira felicidade, esse reino de Deus. E esse reino de Deus, de fato, meus irmãos, já se iniciou nesse mundo, com a missão de Jesus. Felizes são os que já pertencem a esse reino, com um modo diferente de agir e pensar. Vivendo, meus irmãos, relações de fraternidade, sendo solidários com os sofredores, nós podemos, meus irmãos, já experimentar o reinado de Deus. É esse o reino que Deus está propondo para nós. Esse é um programa, meus irmãos, que nos leva para o céu. A verdadeira felicidade não está, meus irmãos, no ter, no poder ou no prazer. Mas é como diz o Salmo 62, a minha alma tem sede de Deus, o mundo tem sede de Deus. E enquanto, meus irmãos, buscarmos a felicidade nas coisas desse mundo, nós não seremos totalmente felizes. A felicidade consiste, meus irmãos, em fazer a vontade de Deus, porque só Deus me ama de verdade e quer, meus irmãos, o melhor para nós. Amém? Amém.